Olá, comunidade do Colégio Santa Úrsula. Eu sou o William, estou responsável pelos laboratórios de Química e de Ciência aqui do colégio. Eu sou formado em licenciatura em Química pela Universidade Federal de Alagoas e estou cursando mestrado em Ensino de Ciências e Matemática, também na Universidade Federal de Alagoas. E para essa conversa, para esse bate-papo sobre o ensino de ciência no distanciamento social, eu trouxe aqui a professora Aline. Olá, gente. Meu nome é Aline Lamenha, sou professora de Química do ensino médio e do ensino fundamental nos nonos anos. Eu sou formada em Química, licenciatura pela UFAL e tenho pós-graduação em Prática e Docência de Ciências e estou me especializando também em Neuroeducação. E também eu trago aqui o professor Michael. Olá, meus queridos, tudo bem? Bem, eu sou professor de Física nos segundos e terceiros anos, tenho licenciatura em Física e mestrado em Ensino de Física. A licenciatura pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e o mestrado pela Universidade Federal de Alagoas. Então, para falar um pouco sobre como é esse ensino de ciência no distanciamento social, a gente entra num período onde é visto que o professor ele dorme analógico porque a gente tinha aquele trabalho no quadro e agora, nessa mudança, quando entra o distanciamento, o professor ele se torna digital. Como foi essa mudança para vocês na questão do distanciamento, essas atividades? Bem, William, no começo, eu me senti muito preocupada com os meus alunos, né? Sabendo da dificuldade que os alunos têm só de pensar em química, né? E aí, como a gente já tinha um costume, né? Aqui no colégio, como a gente já tinha o costume de estar abordando métodos ativos, eu continuei nessa mesma trajetória. Então, para aproximar os alunos, eu fui fazendo algumas gamificações, alguns jogos com ele. Utilizei o jogo Batalha Naval, que é bastante conhecido, né, com a tabela periódica. Então, eu consegui trazer mais os alunos, né, somente nessa parte dessa dificuldade da tabela, de ver a tabela periódica. Então, eu consegui aproximar mais os alunos e fazer até eles a falarem, porque muitas vezes eles nem falavam comigo, né? Então, aí nessa gamificação, nesse processo de métodos ativos, eu fui conseguindo conquistar um pouco os alunos nesse processo, né? Nessa parte da química, como a minha formação é em química, a gente tem aquela questão do aluno, ele além de estar vendo a teoria, ele tem a prática, então tem a questão do laboratório. Essa questão do laboratório a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, mas uma das coisas que às vezes eu acredito que prejudicou muito é que o aluno muitas vezes ele não estava ali com a câmera aberta, ele sempre fica com a câmera fechada. E isso causa um certo desconforto, porque quando estamos em sala de aula, a gente, pela expressão do aluno, a gente entende que ele não entendeu aquilo ali e a gente acaba ir buscando lá para ver ele responder isso. Outra disciplina, que é o caso da física, a gente tem a parte muito abstrata, muito de cálculo, muito de sentar ali e estar resolvendo questão. E a gente sabe que o aluno, às vezes, ele está se perdendo ali no desenvolver da questão. Como foi essas atividades na parte de física? Isso, menino. A gente concentrou um pouco na questão de resolução de questões, na discussão da teoria, que é sempre importante, tem muitas nuances que precisam ser estabelecidas e algumas questões mal interpretadas. O aluno às vezes tem uma concepção alternativa de um determinado fenômeno. Essa concepção às vezes atrapalha porque ela não condiz com a realidade. E aí você tem que desfazer primeiro essa concepção, depois produzir no aluno um entendimento mais amplo e finalmente desenvolver a capacidade analítica de interpretação, de resolução e de interpretar a resolução, de ver se aquilo ali faz sentido, né? Então, uma parte que auxilia muito o ensino de ciências, principalmente física, ao meu ver, é a parte de simulação. Então, quando a gente estimula o aluno a fazer simulações, ele começa a entender como aquelas equações abstratas, aquelas equações muitas vezes sem muita conexão com a vida dele, elas funcionam na prática. Então a simulação, ao meu ver, é algo muito interessante e que deve sim ser sempre estimulado pelo professor. Então, no meu caso, eu fiz com a parte dos terceiros anos
a parte de simulação com circuitos elétricos, que é um assunto bem complicado. Eles tendem a não entender bem a movimentação do elétron, carga elétrica, corrente elétrica, mas quando eles percebem a coisa acontecendo online, na prática, naquele momento, instantaneamente, eles se convencem que aquilo ali realmente existe e que tem um certo valor. Tá? Então, como recado, eu deixaria assim, o uso sempre que possível de simuladores para consolidar o conhecimento do estudante. Esse é um ponto bem interessante, porque assim, como eu fico dentro do laboratório fazendo as atividades práticas, então muitas vezes tem essa questão assim, eu tenho essa teoria e eu quero fixar ela melhor para o aluno numa questão prática. Como é que eu faço isso? Eu utilizei para algumas séries um simulador virtual falando da parte de circuito elétrico. Então no simulador eles conseguem perceber, porque tem lá é uma simulação, então ele vai exemplificar as cargas. Então você vê o movimento dessas cargas e entende que há um fluxo. O que é um circuito, o que é a corrente elétrica, o que é um material condutível. Então isso fica à mostra lá de uma forma virtual. Porque na prática, mesmo que a gente manipule, ainda fica aquela dúvida, mas eu quero saber realmente como acontece. Obviamente não dá para ver a carga elétrica, mesmo que eu utilize um microscópio subatômico, eu não vou ver isso acontecer. Mas quando eu utilizo um simulador, o nome já diz, eu estou simulando. E aí entra aquele ponto principal. A gente está no distanciamento, trabalhando de forma virtual, de forma online. Como engajar esse aluno? Como buscar esse aluno? A Aline, ela traz esse exemplo do Batalha Naval, muito importante. Então, mas como é que a gente faz esse engajamento do aluno? Como é que a gente traz esse aluno para mais perto da ciência, para mais perto das aulas, para mais perto assim do ensino, para que a gente continue com aquela interação que foi um pouco complicada ali no início, mas depois a gente foi resolvendo. Como é que a gente faz esse engajamento? Eu acho, William, assim, que o uso da tecnologia, ela veio ao nosso favor, né? Ele não veio atrapalhar, ele veio ao nosso favor. Então, o uso do simulador, eu também usei o simulador e eu tanto conseguia demonstrar o que eu queria, como também eu conseguia fazer com que os alunos fizessem alguns joguinhos de desafios no próprio simulador. Então o entendimento foi muito maior, eu consegui aproximar o aluno para que o aluno perguntasse, falasse, né? E também a investigação científica que a gente fez junto, né? A gente foi conversando, foi criado alguns vídeos e a partir daquele vídeo a gente gerava uma solução, uma situação, problema para o aluno poder desenvolver, né? E aí ele como é que acontece as luzes, os fogos de artifício, porque tem cores diferentes? E ali, a partir do teu vídeo, eles desenvolviam e pesquisavam, né? E buscavam em outras fontes aquela solução. Então, foi nas práticas de laboratório, nas demonstrações que era preparada, né? Algumas demonstrações de laboratório. Como eles não podiam vir, eu fazia e eles visualizavam as demonstrações de laboratório. Então, isso eu senti que aproximou muito o aluno de mim, somente para perguntar, para sentir a química, na verdade, né? Virtualmente, mas eles conseguiam visualizar através de simuladores e através das demonstrações práticas. E no teu caso, Michael, como é que ficou essa parte desse engajamento? Bom, em primeiro lugar, eu acredito que vale a pena a gente conversar com o estudante e mostrar para ele que ele tem um objetivo ao final de todo o percurso, que é uma avaliação externa. Ele vai fazer uma avaliação do Enem ou um outro concurso, mas ele precisa ter em foco essa necessidade de se preparar para essa avaliação, né? Então, essa parte ela não pode ser desprezada, que é o final de todo um ciclo. Agora, o outro aspecto é tornar no estudante, fazer com que ele entenda a necessidade de que a ciência está na vida dele. Então, sempre que possível, o professor deve trazer exemplos onde o aluno perceba a presença da ciência e talvez, a partir daí, ele se engaje, ele demonstre um interesse maior, ele demonstre uma necessidade de conhecer o porquê das coisas. Que assim, nós somos bombardeados constantemente com informações, né? E essas informações precisam ser filtradas, em primeiro lugar, e as que estão divulgadas de maneira correta, absorvidas, né, para depois serem utilizadas. Então, o professor ele inicialmente serve como um mediador dessas informações. Ele orienta o estudante
a como buscar as informações. Nessa busca, ele tenta estimular o interesse pelo estudo, por aprender a ciência, e depois o próprio estudante começa a perceber no dia a dia dele a presença desses fenômenos e quais são as teorias e leis que explicam aqueles comportamentos. Então, a física, a química, elas são excepcionais nesse sentido, da vivência do aluno ser posta à prova. Então, aquilo que ele estuda em sala de aula, ele leva para casa, ele começa a entender por que o alimento é cozido mais rapidamente se eu utilizo uma panela de pressão e não uma panela com tampa normal. Então existe uma física, existe uma química que justifica. E aí cabe ao professor inicialmente dar esse pontapé, esse start. Olha, vamos lá, a coisa funciona desse jeito e tal, as fontes são essas, e o aluno então começa a se engajar. E aí ele começa a ver a física, a química, a matemática, na verdade todas as outras ciências, como algo necessário à sua formação, algo presente no seu dia a dia. Esse é um ponto assim bem interessante na questão de pegar a teoria e colocar na prática. Eu até sou suspeito de falar isso porque assim, eu amo fazer o que eu faço. Então eu adoro fazer experimentações. Então tem até a questão de um exemplo que eu passei para os alunos sobre matemática. Tá lá o Teorema de Pitágoras. Aí o menino fala assim: mas onde é que eu vou usar isso? Teve um dia desse que eu tive que trocar uma madeira do telhado de casa, um caibro. Eu parei, olhei a altura e disse: eu não tenho uma fita para medir isso, mas na altura que eu tenho aqui, se eu faço a medição daqui da base da altura, cateto oposto sobre cateto oposto, sobre a hipotenusa, eu consigo encontrar. Então eu medi aqui a altura, medi aqui e disse: vai dar tanto. Eu botei para mais porque tinha um errinho lá, eu disse: não, vou botar para mais. Quando eu olhei, bateu exatamente com o valor. Então assim, tem uso, mas o que importa é saber assim, como é que a gente vai utilizar. Então, quando a gente tem a teoria e a gente tem a prática e elas são distintas, às vezes não cria esse nexo. Mas quando a gente aplica ela e mostra que isso aqui está explicando esse fenômeno, tem um sentido. Então, às vezes, o que falta para o aluno é essa questão assim, do sentido. Porque muitas vezes algumas respostas que são dadas, não é aqui o caso, mas algumas respostas que são dadas é assim: isso é importante porque cai na tua prova. E não é assim. Tem que se mostrar que faz parte da vida. Ele explica as coisas que acontecem, como o próprio efeito Doppler. Por que o cara tá buzinando quando chega aqui ele tá mais alto? Não, a intensidade era a mesma, o som ele tá se aproximando. Então, a sensação é uma, o que acontece é outra. E tá lá explicado pela teoria, pelos cálculos, ele mostra isso. Então são coisas que a gente vai percebendo. Partindo desse ponto, a gente se pergunta, a questão do distanciamento. Como fica a questão dos experimentos, Então nessa parte eu trago o Ciência CSU. Foi um projeto que a gente criou aqui na escola de fazer experimentações com a linguagem mais informal, ou seja, uma linguagem mais prática, que ela não se prenda à parte teórica, aquela fala mais de dentro de uma sala de aula, fosse algo mais prático mesmo para o aluno, onde eu faço a apresentação de alguns experimentos, e esses experimentos eles não estão lá por estar, não é só por fazer. Então o professor, a Aline, ela utilizou esses experimentos para a sala de aula. O pessoal dos anos iniciais também utilizou a física. Eu fiz alguns experimentos, como o da luz, que está lá na parte da física, na parte da reflexão. Então eu vou ali trabalhando a química, vou trabalhando a física, vou trabalhando a parte de biologia, aí eu falo um pouquinho sobre sustentabilidade. Então a gente vai ali mixando, mostrando que a ciência dá para ser feita em casa. Porque no início, todo mundo estava em casa. Estava no Fique em Casa. Então, muitos dos experimentos iniciais do Ciência CSU foram feitos assim. Então, quando a gente vai evoluindo, a gente vai percebendo assim, dá para fazer melhor, e a gente vai buscando fazer o melhor. O aluno fez: eita, mas eu queria tirar dúvida sobre isso, queria um experimento que representasse isso. Então a gente vai lá vendo o que é que vai ser feito e a gente vai lá desenvolvendo. Então essa questão de aproximar a química para o dia a dia, como um projeto que a Aline fez, que é o Química na Cozinha, eu até gostaria que você falasse um pouco sobre Química na Cozinha para a gente entender como foi essa parte experimental. Certo. O Química na Cozinha foi uma ideia que partiu no momento que eu estava realmente cozinhando. Então eu gosto muito de cozinhar, então cada vez que eu ia cozinhando, eu ia pensando: meu Deus, como eu faço os alunos conseguir pôr a mão na massa, A famosa cultura maker. Como é que eu faço o aluno
ter um laboratório em casa. Então, deu aquele plim. Cozinha. Cozinha é nosso laboratório, né? O laboratório que a gente tem. Eu até perguntei a ele, gente, em casa, qual lugar que parece um laboratório? E a primeira coisa que eles falaram, a cozinha. Então eu disse, pois é, então vocês vão usar o laboratório de vocês. E aí eu fui criando, eu fazia primeiro, mostrava a eles que eles podiam fazer e fui criando atividades do Química na Cozinha. A primeira foi a produção da ricota a partir do leite. E eles me surpreenderam, né? Porque além da família também se aproximar e ser engajada no processo, porque pedia, professor, eu nunca cozinhei, ficava com medo, né? Os alunos trouxe um pai, uma mãe que ajudou, experimentou. Então isso trouxe a família, abraçou a família também, com uma descoberta dessa habilidade, né? O aluno, ele viu que conseguia, que era capaz, né? Professora, eu vou fazer um queijo. E aí, professora, eu consegui fazer um queijo. Então é espetacular. É aquela sensação que você tem de dizer, meu Deus, eu consegui o que eu queria. E aí, hoje é surpreendente, continuo Química na Cozinha, os alunos sabem do que eu estou falando. Então, eu amei criar esse projeto e está sendo muito bom mesmo. Na questão da física, teve alguns momentos em que eu e o Michael, a gente ficava conversando. E uma das conversas que a gente teve, que assim, se a gente parar para falar sobre ciência, a gente passa o dia todo falando sobre ciência. E teve uma série que passou, que foi Chernobyl, falando sobre o acidente nuclear que aconteceu. E a gente tava falando, o que é aquela luz? Então o Michael, ele entra num assunto e ele até fala de uma parte mais recente dos alunos perguntando, mas professor, essa teoria é explicada em quê? Aí o Michael traz um livro dessa grossura aqui explicando aquilo. Então os alunos, eles tiveram essa visão assim, que a física não é aquela teoria curtinha, é algo que assim, eu consigo explicar em várias áreas. E o trabalho de entender a física, ele não é tão simples assim, não é? Verdade. Hoje, inclusive, eu tive uma experiência bem interessante. Eu estava explicando o conteúdo de ondas. E aí expliquei a natureza, a classificação, né? Quanto à natureza, a direção de propagação. E um aluno fez, professor, e as ondas gravitacionais? Onde é que elas se encaixam? Olha que pergunta maravilhosa, né? Um tema recente, previsto na teoria da relatividade geral pelo Albert Einstein, e que até então era só previsão, era teoria. Foi comprovado há pouco tempo e o aluno ficou curioso, ele queria saber onde é que eu encaixo as ondas gravitacionais. E aí eu fui explicar para ele qual era a origem, como era a descrição dessas ondas. Era algo sofisticado, que fugia um pouco da nossa matemática, né? Porque ela envolvia um conteúdo muito avançado da matemática chamada de análise tensorial. Mas eu expliquei para ele basicamente qual era a ideia e onde essas ondas se encaixavam. E aí eu fiz questão de mostrar que a ciência é algo vivo. A ciência, ela não está acabada. Na verdade, ela se auto-questiona. A todo instante, ela questiona as teorias, buscando avançar, né? Buscando encontrar novas explicações, equações mais gerais, né? Princípios mais gerais. Então essa é a ideia da ciência. E o aluno, quando percebe essa ciência viva, ele fica estimulado. Inclusive eu gosto de brincar com eles em relação a alguns problemas da matemática, os chamados problemas do milênio. Eu até brinco, eu digo, olha gente, antes de morrer, um matemático alemão chamado David Hilbert deixou 7 problemas em aberto, 7, que não tinham solução. Recentemente um matemático russo resolveu um dos problemas e restam 6 ainda. E para cada problema desse, há um prêmio de $1 milhão. Além do prêmio, evidentemente interessante, há uma fama internacional, né? O sujeito que conseguir resolver, ele é ovacionado. Então, eu brinco muito com eles. Olha, gente, ao final dessa aula, eu quero todo mundo indo para casa, vamos pegar o caderno, vamos tentar resolver. Claro, isso é em tom de brincadeira, né? As questões são extremamente difíceis, mas isso mostra que a ciência não está acabada, né? Ela participa continuamente da vida da gente e precisa de novas explicações, de novos avanços. Aí eu acho que o papel do professor é estimular isso no seu estudante, essa participação, mostrar para ele que a ciência é um terreno árduo, sem a menor dúvida, qualquer que seja ela, ciência social, política, física, química, né? A gente tem que sentar mesmo, estudar com dedicação, mas que é algo prazeroso,
porque você começa a entender como a vida funciona, o porquê das coisas. Esse ponto que você falou da matemática, eu até lembro que foi assim, ele resolveu o cálculo e ele apresenta esse cálculo. O grupo que foi analisar, eles pararam e fizeram assim, bom, mas aí a gente tem um problema. Eu não tô entendendo qual é esse cálculo aí. Então, assim, às vezes a gente entra em situações que tem um cálculo que o cara fez e disse, ó, não tem solução. Vem alguém, traz uma solução e quem vai analisar essa solução acaba perdido na resolução. E fica aquela evolução. E isso é interessante porque ele mostra na questão do próprio Einstein. O Einstein, quando ele propõe que existem as ondas gravitacionais, eles disseram naquela época assim, não, isso aí não existe. Na verdade, não existia equipamentos para provar isso. Depois de mais, se não me falha a memória, em 100 anos, conseguiram construir, ou seja, levaram 100 anos para construir um equipamento para provar aquilo que o Einstein já vinha falando. E nessa parte da ciência é interessante porque, assim, quando a gente entra na parte do distanciamento, a gente teve vários problemas com o desacreditar da ciência. Então houve muito essa questão de desacreditar a ciência. Só que, ao contrário do desacreditar, a gente vê vários filmes sendo apresentados que mostra a ciência, como, por exemplo, o da Marie Curie. Então, ele mostra como é feita a ciência, como foi que ela descobriu um elemento químico. E é uma parte que é bem interessante do filme. Eu já assisti aquele filme várias vezes, apesar que eu já sabia a história e adoro aquela história. Eu adoro, porque ele me mostra várias coisas do laboratório, do processo que um cientista faz para chegar em um produto. E uma das partes principais é assim, que é até incrível. Eles foram apresentar os estudos e o que acontece? Eu não encontrei um elemento. O pessoal olha assim pra eles e fala, pô, você não encontrou um elemento? Não, a gente encontrou 2. Então você olha assim e você faz, é uma descoberta que, assim, pra eles, não é possível. E eles demonstram. Mas ao ponto disso, a utilização do que eles descobriram para a humanidade. O raio-x está aí por essas descobertas. O impacto que isso causou, porque eram pessoas que no período da guerra quebravam o pé, ele era descartado, ele morria, passava por amputação, na verdade, porque não conseguiam ver os ossos. Então a gente vê essa proximidade da ciência no dia a dia quando a gente vai assistir a teoria do Stephen Hawking, né? Que ele traz essa parte que, assim, é uma física que não é tátil, não é algo que a gente possa entender facilmente, e o filme ele não se pega nisso, ele se pega na demonstração do processo, mas ele se pega mais no Stephen, pra gente entender quem era o Stephen, pra ver a genialidade dele. Só que na parte do desacreditar, aí a gente entra na questão das fake news na ciência. E como parte principal dela, a gente tem aqueles relatos que são lá da antiguidade, lá atrás, na época negra da ciência, onde fazer ciência era considerado bruxaria, né? Então a gente tem os relatos, por exemplo, de Nostradamus, quando Nostradamus ele prevê os acontecimentos futuros, para não ser colocado que ele estava tendo, sei lá, a gente classifica como pseudociência, né? Porque ele não tem uma comprovação científica, ele não tem um método científico para provar aquilo. Então a diferença da ciência é que a ciência eu tenho como provar, eu tenho métodos para isso, a pseudociência não. Uma comparação que geralmente se faz é da astronomia, onde eu estudo os astros, eu consigo provar os elementos que estão lá a partir de vários testes, de vários cálculos, de várias coisas, de várias formas diferentes, e eu tenho a astrologia. Nessa parte, assim, eu não estou desacreditando uma crença, mas eu estou colocando para a gente entender que há uma diferença. Porque a astrologia ela parte da observação e do que aconteceu naquele momento. Então, isso aconteceu devido à influência de tal astro naquele período. Então tem essa questão da astrologia. E Nostradamus, o que é que ele fez? Bom, eu não posso falar sobre isso porque vão dizer aí que eu estou fazendo alguma bruxaria, algum misticismo. Então vou escrever uns poemas que foi classificado como centúria. E é uns poemas assim que você fica, o que é que ele quer dizer com isso aí? Então, nessa parte, tem a parte do que é muito falado hoje, a inversão dos polos. Nostradamus ele fala vagamente sobre essa questão, mas o que seria essa inversão? Porque está causando um grande auê na internet
dizendo que vai mudar os polos assim como a gente estala os dedos, né? Como seria isso? A gente tem até uma imagenzinha aqui de como mostra o campo magnético da Terra. Essa imagem a gente tem um núcleo terrestre, né? Como é o núcleo? Eu tenho uma esfera, mas nessa parte aqui, ó, eu tenho como é o campo magnético. Eu tenho o Sol. O Sol, ele emite... O Michael pode falar melhor do que eu aí, que ele é da física, né? Isso, vamos lá. Então, o Sol, na verdade, ele é um reator de fusão nuclear. Então, basicamente, ele junta átomos de hidrogênio formando átomos de hélio e, posteriormente, formando elementos mais pesados. Só a título de curiosidade, o último elemento sintetizado por uma estrela é o ferro. Quando a estrela sintetiza o ferro, ela decreta a sua morte. Tá? E aí, dependendo da natureza da estrela, do tamanho dela, várias coisas podem acontecer. Ela pode virar uma anã marrom, ela pode virar uma estrela de nêutrons, ela pode explodir numa supernova. Então e na explosão de supernova, que é interessante, é quando você tem a sintetização dos materiais mais pesados do que o ferro. Tá? Então é na morte de uma estrela que a gente tem os metais mais nobres, os metais mais pesados. Tá? Mas vamos lá. Então qual é a ideia do Sol? Ele é um reator nuclear, ele vai provocar a fusão, e muito do que se dá na fusão nuclear, escapa para fora do Sol sob a forma de vento solar, sob a forma de partículas eletrizadas que viajam a alta velocidade. E essas partículas interagem também com campos magnéticos, e é o que acontece aqui na Terra. A Terra também é uma fonte de campo magnético. O núcleo da Terra, ele é formado por duas estruturas. A parte mais interna é sólida, a parte mais externa é líquida. E aí você pode até dizer, poxa tio, como assim? O núcleo da Terra é sólido? Sim, não deveria, porque a temperatura é muito alta. Na verdade, a temperatura do núcleo da Terra é superior ao ponto de fusão do ferro. Mesmo assim, você tem a fase sólida, por conta da pressão. A pressão é tão grande que não permite que a fusão ocorra. Então, essas duas partes, a parte mais interna sólida, a parte mais externa líquida. Nessa parte líquida é que nós temos a presença de vários íons, metais ionizados, e essas estruturas estão em movimento. E a gente já aprendeu que uma carga elétrica em repouso produz campo elétrico, apenas campo elétrico. Mas uma carga elétrica ou um íon em movimento, além do campo elétrico, ela vai produzir campo magnético. E é aí que está a origem do campo. Nós temos uma quantidade imensa de partículas eletrizadas em movimento, e essas partículas individualmente criam um campo pequeno. Mas devido à quantidade imensa de partículas, o campo acaba se tornando significativo. Agora, observe. O Sol cria um campo magnético gigantesco, envia muitas partículas na nossa direção, o vento solar, e a Terra tem o seu próprio campo, que é o nosso escudo. Então, se a gente parar para pensar direitinho, a Terra nos proporciona dois escudos. A atmosfera, que absorve boa parte da radiação e do que vem do Sol, e de outras partes do universo, e o campo magnético, que é o nosso guarda-chuva magnético, ele vai nos proteger do Sol. Só que é uma proteção interessante. Ele não expulsa o que vem do Sol, nosso campo magnético não expulsa, ele direciona para regiões específicas que são os polos. Tá? Os polos magnéticos de um ímã, por exemplo, são as regiões onde o campo é mais intenso. Aí nesse caso você tem os polos geográficos que são muito próximos aos polos magnéticos. Tá? E com isso, o que vem do Sol é direcionado para os polos. E aí essas partículas eletrizadas interagem com as moléculas da alta atmosfera, produzindo substâncias ionizadas. Elas recebem essa energia e depois devolvem na forma de luz. E aí você tem a aurora boreal, a aurora austral, depende muito de qual polo você está pensando. Curioso, por exemplo, na região equatorial aqui da Terra, nós não temos a presença das auroras. E aí a justificativa, mais uma vez, é a questão da intensidade do campo magnético. O campo é intenso nas regiões extremas, tá, gente? Nos polos do ímã. Então a Terra funciona como um ímã gigantesco e ela constrói esse campo magnético, e esse campo vai produzir as auroras. Agora, é importante entender o seguinte: existe uma ciência nova, recente na verdade, que faz a relação entre o campo magnético produzido pelo Sol, tá, e o que acontece aqui na Terra, com a nossa atmosfera, com o nosso campo, porque se provou que há uma ligação muito íntima.
entre o que acontece com o Sol e o que acontece aqui na Terra. Tá? O Sol tem um ciclo em torno de 11 anos, ele oscila em atividade, e quando ele vai oscilando, dá o pico de atividade, depois o mínimo de atividade, acontece uma resposta aqui na Terra. Tá? E os cientistas perceberam que seria necessário entender essa dinâmica. Mas, de forma bem geral, a gente pode entender o campo magnético como uma proteção natural criada pelo nosso planeta, tá, contra o Sol. A palavra é essa mesmo, tá, gente? Contra. Porque o Sol é a nossa fonte primária de energia, mas é uma fonte extremamente perigosa. Se você não dosar o que vem do Sol para a Terra, a situação se torna muito perigosa. Tá? São partículas altamente energéticas que causariam danos severos a nós, seres humanos. Até nesse ponto que você fala da questão do campo, os cientistas eles fizeram análise externa com os satélites para ver o que está acontecendo externamente, mas também tem a coleta de dados no próprio solo, em profundidades muito altas, onde eles coletam materiais que estão lá há muito tempo, e essas análises foram indicando que já houve essa inversão há muito tempo atrás, e que eles chegaram em um valor que a cada 250 mil anos, aproximadamente, faz essa inversão. Há um enfraquecimento e depois há uma inversão, parecendo aquelas correntes de convecções. Só que o nosso agora está atrasado, né? Porque já faz 385 mil anos aproximadamente. Então isso está um pouquinho atrasado. Mas isso são dados para vocês terem uma ideia que, assim, a ciência ela é exata? Exata. Mas quando você trabalha em algo que está em movimento, que está em um fluxo, que tem, vamos dizer assim, uma vida, tudo vai ser algo meio que relativo, né? Pode ser que aconteça naquele exato momento ou não. E quando a gente fala nessa parte, aí a gente entra na parte que foi muito utilizado esse ano, né? O álcool. Álcool em gel. Aí nessa parte a gente tem aqueles experimentos assim, vamos fazer álcool em gel em casa. E aí, Aline, como é que a gente tem? A gente tem até uma imagenzinha aqui mostrando assim, vou fazer álcool em gel, é só fazer isso aqui. E aí, Aline? A química hoje em dia, assim, ela está sendo muito utilizada, né, pelos adolescentes e tal, mostrando algumas produções caseiras que a gente tem que tomar muito cuidado, tá, gente? Então, a eficácia, tá, desses álcools que seriam feitos a partir do gel, né, do gel de cabelo misturado com álcool. Eu boto o gel de cabelo, uma quantidade, quando eu boto o álcool, que é 70%, eu vou diluir e eu reduzo ali o percentual. Então, ele já não vai ter a eficácia que precisa, né, que tem que ser acima de 70% para conseguir asepsiar, tá? Então, além disso, a gente tem a preocupação não fazer esses como é que eu digo, experimentos em casa, como também não tá comprando em qualquer local, tá? É preciso que tenha um responsável técnico, né, que tenha um registro, né, em química, e é preciso ter também a liberação dessa venda pela Anvisa. Então, cuidado, gente, na hora de comprar esse álcool em gel, porque, querendo ou não, a gente tá usando algo, né, que não vai ser eficaz, então não vai adiantar muito, né? Então, temos que ter cuidado mesmo com essas atividades caseiras, né? E tem uma outra coisa interessante, que várias pessoas, elas meio que fizeram ciência em casa de uma forma bem interessante e bem arriscada, porque assim, a gente não só teve o álcool em gel, teve as variações de algo que a gente já fazia lá atrás, que era a moeba, né? Hoje em dia existe 300 milhões de formas de fazer uma moeba diferente, e causa-se um risco, porque quando você mistura duas substâncias, nem sempre você sabe qual é o produto resultante naquilo ali. E a gente teve relatos de intoxicação. Então hoje a gente vê muita produção de amoebas de várias formas. É com espuma de barbear, é com o condicionador, com shampoo, com N coisas. E isso também traz uma preocupação, não é? Porque a gente vê que é algo meio que desenfreado. O que você viu nessa parte dessas produções? Os famosos slimes, né? Que realmente foi uma febre, e quando eu misturo uma coisa com a outra, um reagente com o outro, eu posso ter algo que não tenha reação
ou posso ter algo que vai haver uma reação em um produto que a gente não sabe o que é, se vai fazer mal, se não vai fazer. Então, a gente não pode sair misturando as coisas sem saber o que a gente está fazendo, né? E assim, nessa parte a gente entende o seguinte: tem aluno que, quer dizer, o público em geral, ele não sabe se tem algum problema alérgico ou não. E teve casos que eu vi que assim, a pessoa não... você tem alergia? Não tem. Daqui a pouco a pessoa aparece com a mão toda despelando. O que foi isso? Não, eu tava preparando o material, acho que era muito forte. Eu disse, não, isso aí é uma reação alérgica. A pele começou a despelar mesmo, porque o material ali estava causando algo. Então assim, pessoal, nessa parte a gente entende como foi essa parte do ensino de ciência no distanciamento social, para que a gente entenda que há várias formas de a gente alcançar o nosso objetivo, que é a transmissão da ciência, entender que fazer ciência ela tem passos. Não é algo que... Tinha um professor meu, o Valmilson, que ele falava assim: fazer ciência não é fazer um cachorro quente, que eu pego os ingredientes, coloco e ele está pronto. Não é. Existem métodos para isso, o método científico. Eu tenho que entender antes o que é que eu quero fazer, depois eu tenho que entender como eu vou fazer, e quando eu fiz eu tenho que entender o porquê que aquilo aconteceu. E se não aconteceu, eu tenho que entender também. Então fazer ciência requer paciência, requer tempo, passos, métodos. Não é algo que eu vou olhar ali, é assim, fiz, deu certo, mas por que deu certo, por que deu errado? Então é esse um cuidado que se tem. E essa questão do desacreditar a ciência é algo que, para mim, é absurdo, né? Porque é um processo que é milenar, né? A gente tá ali trabalhando todos os dias, vendo aquilo acontecer, e chega alguém dizer, isso é mentira, prove. Não tem como provar porque não tem dados. Que é o caso, por exemplo, da Terra plana. Não, a Terra é plana. Todos os astros, a gente observa, tá lá tudo uma esfera. Mas a Terra é plana. E aí, Michael? O problema que eu vejo é o seguinte: na verdade ele pode ser decomposto em vários, né? Uma situação é a falta de informação, de conhecimento legítima. A outra é a que interessa dar uma explicação alternativa, né? Porque veja, o letramento científico ele é importantíssimo. Tio, mas eu não gosto de ciência. Tudo bem, você não gosta, mas ela gosta de você. Ela precisa de você, você precisa dela. Acredite, até nas mais simples opções que você vai fazer. Eu vou comprar um condicionador de ar. Tudo bem. Existem especificações. Se você comprar um produto que não seja adequado ao uso que você pretende, ele vai gerar uma despesa muito grande para você. Então ele vai se tornar um objeto, eu diria assim, que vai atrapalhar a sua vida, ao invés de lhe ajudar. Então, vai desde uma decisão tola até algo bem mais complicado. Então, ciência é necessária. A gente precisa conhecer para saber escolher. Não dá para ficar sem ela. Agora, vamos lá. A pessoa que defende, por exemplo, que a Terra é plana. Você vai analisar quem é essa pessoa. É uma pessoa que não teve acesso à ciência, ao conhecimento. Tudo bem, não tem problema. Você senta com ela, justifica o porquê daquela teoria está errada. Existem N situações em que você consegue provar que a Terra não é plana, tá? A justificativa para uma Terra plana é tão exótica, é tão descabível que, gente, sério, não vale nem a pena comentar os argumentos que se usa para provar que a Terra é plana. São ridículos. Tá? Agora, para provar que ela não é, são muitos, sólidos, e uma parte importante que o William já comentou, eles podem ser reproduzidos. Tá? Então, a ciência é importante, é interessante por conta disso. Ela não senta numa cadeira dourada e diz, olha, tudo concluído. Não. Ela se questiona o tempo todo. Então, se um fenômeno vai entrar para o hall da ciência, ele vai ter que ser reproduzido por outros pares, por outras pessoas. Eles vão ter que encontrar as mesmas informações que você encontrou. Então, vamos lá. A Terra é plana? Não. Eu posso afirmar isso? Posso. Posso porque pelo menos 200 anos de ciência séria provam que não. A Terra não é plana em hipótese alguma. Agora, o que fazer com um estudante que no ensino médio acredita que a Terra é plana? Você tem duas opções. Uma é indicar para ele dezenas e dezenas de fontes seguras que mostram que a Terra não é plana. E a segunda é você analisar com mais cuidado por que ele está assumindo essa posição.
qual é o interesse dele em dizer que a Terra é plana. É importante levar isso em consideração, gente. Tem muita gente boa aí que sabe que a Terra não é plana, mas diz que é. Certo? Porque essa justificativa atende a algum interesse dele. E a gente sabe que isso é bem comum hoje em dia. E assim, a gente tem dados disso desde a época de Aristóteles, né? Quando ele calcula, naquela época, a passos, essa curvatura que a Terra tem, e ele errou por 2.000 quilômetros, mas ele estava usando passos, que é irregular. E depois, hoje, com a tecnologia, a gente descobre isso, né? Então, assim, a gente tem dados de antes de Cristo, depois de Cristo, que a Terra, ela tem uma circunferência, mas não, ela é plana. É muito complicado, às vezes, trabalhar ciência com quem quer desacreditar. Então, olha só, pessoal. Hoje, a gente veio para bater esse papo com vocês, falar sobre a questão das ciências, tanto na questão do distanciamento, quanto da ciência em geral. Espero que a gente tenha trazido informações muito boas para vocês. Essa é a nossa visão do que a gente trabalha, do que a gente pratica, do que a gente vê no dia a dia da ciência no decorrer dos anos, né? Porque a gente estudou a ciência, a gente estuda constantemente ela para trazer ela da melhor forma possível para vocês, de uma forma que seja tátil, né? Porque a maior dificuldade é trazer aquele conhecimento que está aqui para cá, mas não quer dizer que eu estou baixando o nível, eu estou melhorando a linguagem, são coisas diferentes. Então a gente traz dessa forma para que o pessoal entenda que ciência não é que ela seja difícil nem que ela seja fácil, mas todo mundo pode aprender, todo mundo pode abraçar a ciência como ela abraça todo mundo. Então, pessoal, esse foi o nosso Quarta Compartilhada. Espero que vocês tenham gostado. Aline, Michael, muito obrigado pela visita. Vocês têm alguma mensagem para deixar aqui para os nossos colegas que estão acompanhando aqui o Quarta Compartilhada? E aí, o que é que vocês têm? É isso que você falou, acho que era o que a gente queria falar também, né? A gente tenta pôr em prática e trazer a vivência para o aluno conseguir enxergar no seu cotidiano o que ele tem da ciência na sua vida e o que ele pode trazer da ciência e guardar para si, para usar num futuro próximo ou no seu presente, né? Então é isso aí. Como reflexão, eu diria o seguinte: quem deu a resposta a esse momento que nós estamos vivendo foi a ciência, certo? Então, quem veio trazer a solução, quem veio minimizar os danos causados foi a ciência. Então, não devemos colocá-la em um plano inferior. Ela deve estar sempre ao nosso redor como um instrumento que vai favorecer a evolução da humanidade. Então, pessoal, agradeço pela presença de vocês hoje. Espero muito que vocês tenham gostado e até o nosso próximo Quarta Compartilhada. Tchau, pessoal!